Toma, Senhor, nossas vidas, Pai querido, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Nós vamos entrar no Santo dos Santos, amém, queridos? Nós podemos declarar isso, sei que na sala do trono está. Nós podemos adorar o nome do Senhor e com alegria, com palmas, com danças, vamos celebrar o nome dele. Aleluia. Bate na palma. Teu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, tua vida, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me obriga. Mais que vencedor eu sou. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Teu sangue, tua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, das trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. Sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Só a igreja declara com as mãos lá em cima, vai. Sei que na sala do trono está. Diga isso. Pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono eis eu. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo
Aleluia, aplauda o nome dele. Aleluia. Quantos creem nisso, querido? Quantos creem nisso, que o véu se rasgou e hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos? Amém? E Ele tem derramado as suas bênçãos, as suas glórias sobre nós. E nós queremos declarar nessa noite: Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo em nosso meio, Pai. Eu convido, querido, você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Você vai declarar isso, que não há nada melhor, nada do que estar na presença do Senhor. Nenhum prazer da nossa vida aqui nessa terra se compara a estarmos diante da presença do Senhor. E eu convido você a declarar isso. Santo Espírito é bem-vindo aqui, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Declare isso, não há nada igual. Não há nada melhor. Se compara A esperança viva. Tua presença. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Tua presença. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
Quantos podem declarar isso? Quantos podem declarar isso? Vamos provar. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Mais uma vez declare, mais uma vez vai. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Mais uma vez declare, Santo Espírito. Santo Espírito. Aleluia, Jesus. Vem encher esse lugar. Aleluia, ainda de olhos fechados, querido. Ainda com seus olhos fechados. Eu convido você a se rasgar o seu coração, rasgar o seu coração diante da presença do Senhor. Não há nada melhor do que estarmos na presença dEle. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Não há outro além de Ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Venha com seu fogo, Pai querido, consumidor. Queremos experimentar o avivamento. Queremos experimentar, Senhor, o Teu poder, a Tua glória. Então vem, Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei
glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluias. Glória. Diga isso. Glória. Diga que Ele é santo. Santo. Diga que Ele é santo. Santo, Ele é santo. Santo, Kadosh, holy, holy, e quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A igreja pode repetir, quem já pisou? Vamos mais uma vez. Quem já? Santo, em outro lugar. Não sabe. E onde estiver, clamar pela glória. Aleluias. Aleluia. Tudo está preparado aqui. São também. Tu és o único. Os filhos somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar
quebrantar. Só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino E a glória pra sempre. Teu é o domínio. Vamos lá no começo de novo. E o poder. Vamos lá no começo de novo. Lá no começo. Amém. Tudo, diga. Tudo está preparado aqui. Ah, e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez os filhos já estão agora. Somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os Versos e canções eu consegui, cantar. todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Diga amém. Jesus, diga, só tu és santo. Quantos podem declarar isso? Só tu és santo. Os anjos, querubins e serafins declaram diante do altar. Como tu, não há outro como tu, Não há outro, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. e não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Os fãs, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há uma coisa, declare uma coisa, eu vou pedir. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar.
A igreja, a minha vida, deixa eu ficar. Declare uma coisa. Deixa o teu coração acelerar na presença do Senhor. Deixa eu ficar. Da minha vida. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Estamos na tua presença, Jesus. Que maravilhas. Na tua presença tem abundância de alegria. Quantos estão alegres no Senhor? Você pode exaltar ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Eu vou convidar o pastor Elson. Ele vai estar em oração pela sua vida. Tudo aquilo que Deus tem proposto para você se cumpra no dia de hoje, à luz da palavra, com autoridade no Espírito, aquilo que Deus vai realizar sobre você nessa noite. Vamos orar. Aleluia. Santo Espírito de Deus, seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vindo às nossas vidas, seja bem-vindo nesse ambiente, Senhor, de adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai, como cheiro suave diante das tuas narinas, Senhor. Nós derramamos as nossas vidas, o nosso coração em adoração ao Senhor, porque sabemos que o Senhor manda a resposta dos céus para nós, Senhor. Pai, nós nos comunicamos contigo através do louvor, da oração, e pedimos a tua graça sobre nós, Sim, revelada Jesus, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, sobre a vida de cada um aqui nesse lugar, sobre todos aqueles que ouvem a nossa voz, que são alcançados, Senhor, pelas palavras que são ministradas nesse lugar, pelos louvores que são ministrados nesse lugar. Nós clamamos agora a Ti, Senhor, que todo teto de bronze seja quebrado, Sim, que Jesus, toda resistência seja quebrada, que todo coração agora, Pai, seja trocado por um coração sensível à Tua voz, sensível à Tua presença. Senhor, Tu tens liberdade para curar, Tu tens liberdade para batizar, Tu tens liberdade, Senhor, aleluias, para liberar dons sobre sim, esse Jesus, lugar. Libera dons sobre esse lugar, Senhor, libera dons de profeta sobre esse lugar, libera dons, Senhor, espirituais sobre esse lugar, para que todos sejam cheios do Teu Espírito e possam alcançar esse bairro, essa cidade. Senhor, Deus, há um intuito em nosso coração, Pai, que é exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor, toma o primeiro lugar, porque nós entregamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. E se você concorda, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. aleluia, Aleluia, aleluias, aleluias. Antes da banda tocar mais uma canção, eu quero dividir uma palavra juntamente com você, no momento de dedicação de vidas e bens. Poder sentar por alguns minutos. Queremos dar para você uma palavra, que seja uma palavra que estabeleça raízes em você, acima de tudo. E quando nós falamos de prosperidade, né, a gente precisa compreender que
a prosperidade ela não é um acontecimento na nossa vida. A prosperidade não acontece na nossa vida como muitos, né, podem verificar no nosso mundo secular, que pessoas se tornam prósperas porque ganham grandes prêmios, ou são sorteadas, né? Ou aqueles que fizeram do seu trabalho resultados grandiosos e que o permitiu viver a prosperidade, né, como resultado da força do seu trabalho. Mas nós queremos ensinar a você acerca da prosperidade que vem com base na obediência. Você obedecer a palavra de Deus, você vai alcançar uma prosperidade impressionante. E o que mais me conforta e me traz paz ao coração é que quando nós obedecemos a palavra de Deus, essa prosperidade, ela é completa. É completa. Ela não está destinada a aquilo que nós desejamos ganhar. E esse ganhar, né, entre aspas, não é simplesmente conquistas que me faz e me torne uma pessoa próspera. Mas quando eu obedeço a palavra de Deus, eu vivo uma prosperidade sem igual. E tem um texto que ele que vai nortear esse entendimento para nós. Romanos, capítulo 12, verso 2. Diz assim um texto sagrado: não vos conformeis com este século. Eu gostaria que possa acender o salão, que nós possamos ler esse texto. Ele é muito repetido, é muito falado por nós, e que você abra a sua Bíblia em Romanos 12, verso 2, e que você possa exercitar esse texto. Sabe por quê? Porque nós não precisamos procurar a prosperidade, mas nós devemos preservar os alicerces da nossa obediência ao Senhor. Se você preservar o alicerce da obediência, a prosperidade acontece na nossa vida. Ela não virá sobre a nossa vida, ela acontecerá. Você tem os alicerces de obediência, aí as coisas acontecem. Porque nós somos a imagem e a semelhança de um Deus próspero. Amém? Isso é maravilhoso. Então eu creio que esse texto aqui, né, ele vai nos trazer esse entendimento, para nós andarmos nos princípios da palavra de Deus. E aí você vai entender que prosperidade não tem nada a ver com aquilo que tenho ou aquilo que eu não tenho. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você sustentar a base da obediência na sua vida, você vai experimentar a vontade de Deus, que é chamada de boa, agradável, né, e perfeita. E dentro dessa boa, perfeita, essa boa, agradável e perfeita vontade, dentro da vontade de Deus, é que nós sejamos prósperos, como resultados de uma vida obediente a Ele. Então, nós entendemos que Deus vai trazendo para nós um crescimento muito maior. Nós crescemos quando nós prosperamos. A prosperidade em Deus não está em cifrão, não está em resultados,
não está em terminar no azul ou terminar no vermelho, não está relacionado a moedas, mas a prosperidade que Deus tem para nós é que, se você obedecer a sua palavra, você vai experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade dele. Aí sim, nós estaremos dizendo: eu não estou mais conformado com esse século. Eu estou vendo que a prosperidade, ela pode me curar, ela pode me perdoar, a prosperidade, ela pode me redimir. Essa prosperidade, ela vai me fazer desfrutar do reino de Deus, que é a coisa mais rica e mais excelente nesta vida. Se você quer ser próspero, faça como Davi. No Salmo 1 ele diz que eu terei prazer na lei do Senhor. Se você desfrutar da lei do Senhor, quanto mais você medita na lei do Senhor, bem-sucedido você será sempre na presença dele. Então, guarde essa palavra no seu coração, que você possa colocar diante do Senhor: Deus, eu vou obedecer a tua palavra. Ela é a base de tudo na minha vida, né? Base de tudo na minha vida. Ela é base da sua relação com Deus, é a base da sua vida de salvo, ela é a base da redenção que você vive, é da sua família, da sua casa, é a base da igreja, é a base que nos sustenta. A palavra de Deus é que vai nos sustentar em todas as áreas. Quando você compreende, à luz da palavra, o que Ele vai fazer em nós, né? Nós vamos entender que Ele vai fazer muito mais. Somos pessoas que deixamos um ambiente em paz, pessoas que atraem a paz e pessoas que vão gerar prosperidade. Creia, você é um agente da prosperidade do céu aqui na terra, simplesmente porque você determinou no seu coração: eu não vou me conformar com esse século, não vou. Eu vou deixar Deus me renovar a minha mente para que eu possa experimentar a sua prosperidade, que é também dentro da sua vontade. Seja próspero no seu dormir, seja próspero no seu levantar, seja próspero na sua saúde física, seja próspero na sua saúde emocional, seja próspero na vida espiritual, seja próspero no seu trabalho, seja próspero na força do seu braço, seja próspero na sua família, seja próspero por onde você andar, seja próspero quando você lançar as suas mãos sobre qualquer coisa, para que fazer crescer, fazer curar, fazer restaurar. Seja próspero onde você colocar a planta do seu pé, seja próspero por onde você caminhar, seja próspero ao entrar na sua casa, ao sair da sua casa, seja próspero com a sua família, no seu casamento, seja próspero em todas as áreas da sua vida. Simplesmente, nada disso tem valor financeiro, mas tem um valor porque você diz: eu vou obedecer a palavra de Deus e ela vai me apresentar verdadeiramente aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito, que é a vontade de Deus na minha vida. Seja próspero, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos celebrar a Deus com nossos dízimos, as nossas ofertas, como símbolo da nossa prosperidade na presença do nosso Deus, em cumprir a sua palavra, sermos fiéis a Ele. Então nós cantaremos mais uma canção, enquanto você poderá, assim, como oferta, no gasofilácio, ou também por meio digital, em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas
Aleluias. Aleluias. Domingo, em nossa segunda celebração, mas antes de domingo, eu quero falar do dia 5, né? Dia 5 nós estaremos na celebração das exclusivas. Então, você, mulher de Deus, esteja aqui. Pastora Simone será aquela que vai estar ministrando as mulheres. Então, se os homens gritam urra, eu não sei o que as mulheres vão gritar naquele dia, mas haverá um grito, um brado, né? Esteja aqui junto, né? Nós estamos vivendo esse engajamento. Esse engajamento é importante, a igreja estar juntos, participando em tudo aquilo que nós estamos promovendo nesse ambiente. Amém? Então vai ser muito bom você estar aqui, mulher de Deus, dia 5, celebração das mulheres exclusivas. Então, e domingo, na segunda celebração, nós estaremos recebendo alguns irmãos que estão por transferência, vindo para esse ministério, os que passaram pelas águas domingo passado. Foi uma festa linda, estivemos nas águas que marcam, e você que está aqui ainda não se batizou, você pode procurar qualquer líder da nossa igreja, pode me procurar, secretaria, enfim, qualquer pessoa da nossa igreja ou na sua célula, para que você possa passar pelas águas também, ok? Então faça isso, vai ser um momento muito importante, com certeza, para marcar a sua história. Vamos nos colocar em pé, diácono Ricardo vai estar orando ao Senhor, e nós vamos agradecer a Deus pelo momento maravilhoso, com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. A paz do Senhor para toda a igreja, né? Quem se encontra alegre aqui nessa noite, irmão, dá glória a Deus para Jesus. Vamos glorificar o Senhor, né? Bendito Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento tão maravilhoso e importante, Senhor, podemos estar na Tua casa, te servindo, fazendo a Tua obra, Senhor. E também, Senhor, abençoa os dizimistas, os ofertantes, Senhor, da Tua casa, toma em Tuas mãos. Aquelas que estão doentes, Senhor, Tu venha trazer a cura, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, também a Tua palavra, Senhor, que vai ser traga nesta noite, Senhor. Pai querido, toma em Tuas mãos, leva a nossa mente cativa ao entendimento, Senhor, para que possamos fluir, Senhor, aleluia, e ter maravilhosas bênçãos sobre nossas vidas nessa noite, Pai. Queremos sair alegre, contente, curados, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma forte salva de palmas para Ele, glória a Deus. Poder sentar, por gentileza. Fazer um convite para vocês participarem da conferência de mulheres exclusivas que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de junho, e o tema será Mais Influentes, na Igreja Batista Nova Filadélfia, Santa Rita, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Será um tempo precioso na vida de vocês. Para ficar bonito, apaga a luz para a gente. Isso, apaga a luz. Isso. Que lindo, muito bem. Mais uma vez aplauda o Senhor. Aleluia. Pastora Adriana, mais forte. Pai do Senhor, queridos, boa noite. Nós queremos reforçar esse convite para todas as mulheres nessa conferência mais influente, e realmente o Senhor tem nos chamado para sermos mais influentes, amém? Diga para a sua irmã, para o seu irmão aí, você é mais influente, amém? Nós somos mais influentes para o reino, para a nossa família. Atos, capítulo 14. Acharam? Sim?
Diz assim, eu vou ler na versão Nova Bíblia Viva, é a minha versão. Em Icônio, Paulo e Barnabé foram juntos à sinagoga, como de costume, e pregaram com tal poder que muitos creram, tanto judeus como gentios. Mas os judeus, que desprezavam a mensagem de Deus, despertaram desconfiança contra Paulo e Barnabé entre os gentios. Apesar disso, eles ficaram lá um longo tempo, pregando corajosamente, e o Senhor dava prova. Espera um pouquinho. E o Senhor dava provas de que a mensagem deles vinha realmente de Deus, dando aos dois o poder de fazer grandes sinais e maravilhas. Mas o povo da cidade ficou dividido. Uns concordavam com os líderes judaicos e outros apoiavam os apóstolos. Quando Paulo e Barnabé souberam de uma conspiração para provocar uma revolta de gentios e judeus, e seus líderes contra eles para maltratá-lo e apedrejá-lo, fugiram para salvar a vida e foram para as cidades de Licaônia, Listra, Derbe e a região próxima, e pregaram a boa nova por ali. Enquanto eles estavam em Listra, encontraram um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, e por isso nunca tinha andado. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se e fique em pé. O homem pulou sobre os pés e começou a caminhar. Quando a multidão que ouvia Paulo viu o que ele tinha feito, gritou na língua licaônica: estes homens são os deuses que vieram a nós em forma humana. A conclusão deles era que Barnabé era um deus grego, Júpiter, e Paulo era o principal orador, Mercúrio. O sacerdote do templo local de Júpiter, situado na frente dos portões da cidade, trouxe carros cheios de flores para eles, oferecendo bois em sacrifício à porta do templo, diante do povo. Mas quando os apóstolos Paulo e Barnabé viram o que estava acontecendo, rasgaram suas roupas e correram para o meio do povo, gritando: homens, o que estão fazendo? Nós somos simplesmente seres humanos como vocês. Nós viemos anunciar a boa nova a vocês, para que abandone a adoração dessas coisas sem valor e passem a orar a Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Nos dias passados, ele permitiu às nações seguirem os seus próprios caminhos. Mas Deus nunca ficou sem testemunho. Sempre houve as coisas que lembravam a existência deles, as coisas boas que ele fazia, tal como mandar a chuva do céu, as boas colheitas no tempo certo, e dar a vocês sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Mas, mesmo assim, só com muito custo, Paulo e Barnabé conseguiram impedir que o povo oferecesse sacrifício a eles. Todavia, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus que mudaram o ânimo do povo. Eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos rodeavam Paulo, ele se levantou e entrou novamente na cidade. E no outro dia partiu com Barnabé para Derbe. E depois de pregar a boa nova ali, e de fazer muitos discípulos, eles voltaram a Listra, Icônio e Antioquia. Verso 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Eles animaram todos a continuar na fé, apesar da perseguição, lembrando a eles que deveriam entrar no reino dos céus, no reino de Deus, através de muito sofrimento. Amém?
Queridos, sei que ultimamente você que tem vindo a essa igreja, que faz parte dessa igreja, né? Como nós temos falado sobre discípulo e discipulado. E nós entendemos que essa é a proposta que Jesus deixou para a vida da sua igreja. Só me lembrando um detalhe que eu esqueci. O pastor falou, o pastor anunciou do culto, mas sábado tem um culto que eu não posso esquecer. Tem um culto das gestantes, das mãezinhas que tem um filhinho até 1 aninho, que é o culto Gerando Gerações. Então, se você conhece uma gestante, uma puérpera, convide ela, chame ela para estar nesse culto. Vai ser às 15 horas aqui no templo, tá bom? Para mim não esquecer. E nós entendemos de forma clara essa visão de Deus para a vida da nossa igreja. E o que é ser um discípulo? É ser um seguidor de Cristo, que aprendendo seus ensinamentos, caminha conforme a sua vontade e busca parecer com Ele em suas decisões e vida diária. Então, discípulo é alguém, sabe, que realmente assume a forma, sabe, de um servo de Cristo que quer fazer a vontade dEle, que quer aprender a vontade dEle em todas as decisões da sua vida. E Jesus escolheu 12 discípulos. E a palavra discípula deriva do latim, que significa discípulos, aprendiz. E quando Jesus, ele convida aqueles 12 homens e convida eles para fazer deles discípulo, Jesus está nos ensinando que o método para expandir o reino é nós fazermos discípulo. É eu ser um discípulo de Cristo, é eu ser alguém que tem Cristo no centro da vida. Sabe, realmente eu falo assim, Jesus, eu te quero no centro da minha vida. E à medida que eu decido que Jesus está no centro da minha vida, eu me proponho a fazer discípulos. Em Mateus 18, vai dizer assim: toda autoridade me foi dada. Mateus 18, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que Jesus, ele revela que a ele foi dado toda a autoridade, ele diz: vão e façam discípulos. Então, Jesus deixou esse direcionamento para a vida da igreja. E há uma frase muito conhecida que diz assim, que nós só levamos alguém a algum lugar onde nós já fomos. Então, à medida que eu me permito ser forjado num discípulo, eu entendo que essa é a visão de Cristo para a sua igreja. Queridos, a partir do momento que eu entendo isso, eu me posiciono para ser um fazedor de discípulo. Sabe, quando Jesus ele caminha com aqueles homens, como ele convida aqueles homens, ele convida com uma intencionalidade de fazer daqueles homens seus discípulos. E nós, sabe, que temos amigos, vínculos de amizades, quando nós entendemos que o nosso propósito é fazer discípulo, então o nosso vínculo de amizade também, ele passa a ter uma intencionalidade. Eu caminho com pessoas com a proposta de fazer delas discípulos de Cristo. Amém? Até então, nós poderíamos ter vínculo com as pessoas de uma forma aleatória. Eu me identifico, eu gosto daquela pessoa, sabe? Nossas ideias batem. Mas quando eu entendo
O que Jesus deixou para a sua igreja, dizendo: vão e façam discípulo. Eu entendo que o meu relacionamento com pessoas, eu entendo que o meu posicionamento enquanto filha, enquanto mãe, enquanto amiga, é fazer discípulo de Cristo. É como se nós começamos a entender de uma forma clara, sabe, qual o propósito, qual a minha missão nessa vida. Que até então, quanto tempo a igreja foi ensinada que nós viríamos para a igreja para receber. E eu entendo, sim, que o nosso Deus é um Deus tão poderoso e tão bondoso, que em todos os momentos que nós se reunimos para adorar o nome dEle, Ele sempre libera algo muito especial para a nossa vida. Mas nós entendemos que de forma clara, existe uma intencionalidade de Deus para conosco. Quando Ele nos amou, quando Ele entregou o seu Filho por amor a nós, Ele nos fez seus discípulos. Ele nos chamou para nós termos Ele no centro da nossa vida. E nós entendemos que a proposta é formar Jesus nas pessoas. Discípulo de Cristo entende que sua missão é fazer novos discípulos de Cristo. É o pastor Jonas Madureira, que tem um livro encantador sobre discipulado, discípulo. Ele vai dizer que quando mudamos a forma de pensar, é que mudamos os pés e as mãos. Então hoje, não só hoje, mas há um tempo já, nós estamos nos propondo a mudar a nossa forma de pensar, a entender que nós somos um discípulo de Cristo. Muitos se dizem evangélicos, mas discípulo, querido, é aquele que tem Cristo no centro da sua vida, que vive, que entende que a sua vida é para fazer a vontade do Pai. E tudo começa na nossa forma de pensar. Sabe, a forma que eu tenho de pensar é que vai direcionar as minhas emoções, as minhas atitudes. Então, a forma de pensar. Por isso que Romanos vai dizer que nós precisamos viver uma renovação no nosso entendimento. Nós precisamos renovar a nossa forma de pensar, enquadrando a nossa forma de pensar aquilo que Cristo quer para a sua igreja. E nós entendemos que Cristo quer para a sua igreja discípulos e fazedores de discípulos. Discipulado é emplacar a visão de Jesus em outra pessoa. É Jesus no centro da vida. Sabe, eu caminhar com pessoas para que as pessoas venham adquirir a minha personalidade, o meu jeito de ser. Não. Mas que as pessoas venham ter Jesus no centro da sua vida. E quando a gente lê esse texto, em Atos 14, nós vamos compreender a trajetória desses dois homens que são fazedores de discípulos. No verso 1, vai dizer que eles estavam falando na sinagoga. Eles estavam falando das boas novas. Um discípulo de Cristo é alguém que em todo momento está falando as boas novas de Cristo. Amém? No verso 3, vai dizer que a mensagem era confirmada. Por quê? Apesar disso, eles ficaram lá no templo um longo tempo pregando corajosamente, e o Senhor dava provas de que a mensagem deles vinha mesmo de Deus, dando aos dois o poder de fazer grandes sinais e maravilhas. Queridos, é esse poder que o nosso Cristo está liberando sobre nós.
como discípulo de Cristo, aonde nós estivermos, nós anunciarmos as boas novas. E esse poder ser liberado sobre nós em sinais e maravilhas. Entenda uma coisa, um discípulo é alguém que crê e profetiza milagres. Um discípulo de Cristo é alguém que crê no sobrenatural de Deus. E nós, como igreja, estamos ativando os discípulos de Cristo nesse tempo, para que a nossa mensagem seja confirmada aonde o Senhor nos enviar. E sinais e maravilhas aconteçam. Mas se a gente for continuar lendo esse texto, nós vamos entender que ali é uma conspiração contra Paulo e Silas, porque eles estavam anunciando as boas novas. E eles sofrem perseguição. E no verso 6, eles fogem, porque eles entenderam que havia uma conspiração para maltratá-los e apedrejá-los. E no verso 6, eles fogem para a cidade de Licaônia, Listra, Derbe e para a região circunvizinha. Querido, ser discípulo de Cristo é estar disposto a correr risco. Anunciar as boas novas. Muitas vezes vai custar muito para você. Anunciar as boas novas, ser um discípulo de Cristo, significa que você precisa estar disposto a correr risco. As lutas, elas não podem tirar a nossa missão de vida, amém? Você pode dar um glória a Deus? As lutas, elas não podem tirar a nossa missão de vida. No verso 7, e pregaram a boa nova ali. Então, eles fogem, porque eles têm conhecimento que estão conspirando maltratar eles e matar. Então, eles fogem para as cidades circunvizinhas. E quando eles chegam nessa cidade, queridos, eles continuam com a mesma missão de vida de anunciar as boas novas. Romanos 8:35 vai dizer: quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será o sofrimento, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a própria morte? Sabe o que é ser um discípulo de Cristo? É que nada e ninguém te separa deste amor. É uma pessoa, sabe, que tem raízes espirituais, que entende que nada, situação nenhuma, me separa deste amor que está em Cristo Jesus. Queridos, nós temos um número tão relevante de igrejas evangélicas, principalmente na nossa Baixada, né? Mas será que nós temos discípulos de Cristo? Porque o discípulo de Cristo, ele entende que nada e ninguém separa ele deste amor. Apóstolo Paulo, ele sai fugido, Paulo e Barnabé, eles saem fugido de uma região para outra. Porque eles estavam fazendo a obra de Cristo. Mas ali eles continuam anunciando o Evangelho. Lá no verso 14 e 15 desse texto, nós lemos que o povo daquela região, eles começam a adorar a eles, né? Porque existia os deuses populares do mundo romano, que era Júpiter e Mercúrio. Então, eles começam a pensar que Paulo e Barnabé eram um dos deuses comum daquela época. Mas o apóstolo Paulo e Barnabé
Lá no verso 14 vai dizer: mas quando o apóstolo Paulo e Barnabé viram o que estava acontecendo, rasgaram as suas roupas e correram para o meio do povo, gritando: homens, que estão fazendo? Nós somos simplesmente seres humanos como vocês. Nós viemos anunciar as boas novas a vocês, para que abandone a adoração dessas coisas sem valor e passe a adorar o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Queridos, um discípulo de Cristo, ele não carrega o orgulho. Um discípulo de Cristo, ele direciona em todo momento a Deus. Eles estavam recebendo a adoração, mas eles falaram assim: não, nós não podemos receber essa adoração. Vocês precisam declarar a sua adoração a Deus. Então, uma das identidades de um discípulo é que ele não traz consigo nenhum tipo de orgulho. Ele entende que toda adoração precisa ser prestada a Deus. Mas no verso 19, todavia chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus que mudaram o ânimo do povo. Eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Gente, quando a gente pensa assim, a gente sabe que naquela época não tinha tantos recursos assim, né? Para colocar alguns aparelhos que pudesse realmente validar que Paulo estava morto. Mas a gente vai conjecturar que para eles concluírem que Paulo estava morto, certamente eles olharam para ele. Será que existia alguns sinais respiratórios? Algum movimento? Não. Para eles entenderem que ele estava morto, não tinha nenhum movimento respiratório, nenhum movimento físico. Então, eles entenderam que ele estava morto e eles jogaram ele para fora da cidade. Pensa comigo. Imagine uma pessoa que está fazendo a obra de Cristo, que está anunciando as boas novas de Cristo, e ele está sendo perseguido. E chega um momento que ele é apedrejado. E ele é dado como morto. John Stott vai dizer assim: sou cristão não porque a fé é atrativa, mas porque é verdadeira. Querido, a fé cristã, ela não pode ser somente atrativa, ela é verdadeira para nós. Existe um preço, existe um custo. O discípulo precisa ser alguém maduro, emocionalmente e espiritualmente. O discípulo não pode ser alguém fragilizado nas suas emoções, não. O discípulo precisa ser alguém que realmente colocou Cristo no centro da sua vida, da sua história de vida. É justamente aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: nada me separa deste amor. E eu me lembrei que quando meu filho Rafael se batizou aos 14 anos, e eu tive o privilégio de ministrar naquele batismo, eu falei assim: filho, você pode daqui a uns anos casar, trabalhar, ir para outro estado. A gente não sabe. Mas eu falo para você, meu filho, nunca se afaste do amor de Cristo Jesus. Enfrente qual for a dificuldade, a adversidade, a frustração, a perda. Porque um discípulo é alguém convicto que nada e ninguém me separa deste amor.
É alguém convicto que eu vou até o fim, aconteça o que venha acontecer. E é essa fé, essa convicção espiritual que faz da igreja um potencial contra as portas do inferno. E a gente vai pensar assim: uau, como esse homem consegue? Se a gente for continuar, a gente continuando o texto, principalmente nessa versão, né? O verso 20 vai dizer: mas rodeando os discípulos. Mas enquanto os discípulos rodeavam Paulo, ele se levantou. Ele se levantou. Nós queremos rodear você hoje. E nós queremos declarar que hoje é o dia que você está se levantando. Hoje é o dia que você está se levantando fisicamente. Você já está. Emocionalmente, espiritualmente, como um discípulo de Cristo. E entrou novamente na cidade. E no outro dia partiu com Barnabé para Derbe. Filipenses 2:7 vai dizer: mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Queridos, quantos carregam dores, e hoje precisam se esvaziar dessas dores? Quantos carregam frustrações, ressentimentos, medos? Quantos estão com o seu eu numa centralidade da sua vida? E Filipenses faz justamente menção a Cristo, que ele se esvaziou a si mesmo. Entenda uma coisa: para nós nos levantarmos, nós precisamos nos esvaziar. Imagine esse homem, depois de tudo que ele viveu, de todas as suas injustiças, perseguições, ele se levanta e ele entra novamente na cidade. Para pensar. Será que você conseguiria estar no lugar onde as pessoas te perseguiram? Mais ainda, onde as pessoas fizeram tudo para te matar. E você volta àquele mesmo lugar. Queridos, o que é isso? É alguém convicto de ser um discípulo de Cristo. Você voltar a se relacionar com pessoas que um dia caluniaram você, que um dia humilharam você, que um dia lançaram você fora. E você volta a frequentar esses lugares, a estar nesse lugar. Ou até mesmo na sua igreja. E você volta novamente. Ele entra novamente naquela cidade. Há um custo para ser um discípulo de Cristo. Entenda uma coisa, há um custo. Paulo volta para a cidade que havia sido apedrejado e dado como morto. Sabe, a gente entende que não é a situação em si que te adoece.
Não é a situação em si que nos adoece. O que adoece é o significado que nós damos para aquela situação. Não é a situação em si, mas o significado que você dá para aquela situação. Porque quando a gente vai ler o texto, vai continuando, prosseguindo, nós vamos ler e compreender que o apóstolo Paulo, ele dá um significado de forma clara. O que representava passar por tudo que ele havia passado. Ele dá um significado. Nas palavras dele, ele nos faz entender, olha, eu passei por muito sofrimento. Mas o que isso representa? Queridos, lá no verso 22, eu queria que você lesse a parte B. Essa versão, ele diz assim: lembrando a eles que deveriam entrar no reino de Deus através de muito sofrimento. E algumas versões, na King James, vai dizer: é necessário que em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. Não é a situação que enfrentamos que nos adoece, mas o significado que nós damos a ela. Paulo, em meio a tudo isso, ele vai dizer que as aflições, as tribulações, faz parte da implantação do reino de Deus. Consegue entender? Qual o significado que ele dá? Ele poderia dizer assim: como puderam fazer isso comigo? Ele poderia relacionar aquilo tudo às pessoas. Deus está me usando para fazer milagres, maravilhas. Como que eles fazem isso comigo? Ele poderia ter se colocado no lugar de vítima. Ou ele poderia ter falado assim: como Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Mas ele não dá nenhum direcionamento nem outro. Ele vai dizer: isso faz parte. Para implantar o reino de Deus, nos importa passar por muita tribulação. Querido, se você está lutando para que o reino de Deus seja estabelecido na sua casa, na sua família, as tribulações, elas fazem parte do processo. As aflições fazem parte do processo. Então esse homem, ele se levanta e ele entra novamente a um custo. Há um custo de desapego, há um custo de renúncia e há um custo de sofrimento. Você está disposto a se levantar nessa noite como discípulo de Cristo? No verso 21, depois de pregar a boa nova ali, e de fazer muitos discípulos, depois de ter vivido tudo isso, depois de caminhar com pessoas, e pessoas estar, compartilhando a fé daquele homem, a certeza que ninguém, nada me separa deste amor. Ele estava emplacando Cristo na vida daquelas pessoas. O texto vai dizer, depois de pregar ali e de fazer muitos discípulos.
Queridos, Deus está nos levantando para nós fazermos muitos discípulos. Muitos discípulos de Cristo. Não é simplesmente não é somente um vínculo de amizade. Entenda uma coisa: o vínculo que você tem com o seu amigo não pode ser somente um vínculo de amizade. Precisa ser um vínculo com intencionalidade para fazer dele um discípulo de Cristo. Aonde você estiver, você tem essa missão de fazer discípulo. A sua casa é um lugar que Deus quer fazer de formação de discípulo. É você, como discípulo, entender, querido. Talvez seja algo inconveniente para você abrir a sua casa, as pessoas sentarem no seu sofá, usar o seu banheiro. Mas o discípulo é alguém que entende que existe um preço, existe um custo. Existe um custo de desapego. Existe uma renúncia, existe um sofrimento. Queridos, quantas pessoas às vezes a gente ouve assim: fulano se afastou. E a gente pensa assim: será que essa pessoa, ela realmente, ela entendeu o Evangelho de Cristo Jesus? Será que essa pessoa, ela romantizou o Evangelho? Porque quando o apóstolo Paulo, ele chama Timóteo para servir no reino, ele vai falar assim: sofre comigo as aflições de um bom soldado. Queridos, há um custo, há um preço. E quando esse preço é pago, sabe o que acontece com a igreja? A igreja, ela alcança toda a comunidade. A igreja alcança os bairros vizinhos. A igreja alcança nações. Porque são discípulos convictos, são discípulos inseparáveis do amor de Deus. Esses discípulos, nós vemos a história desses homens. John Piper vai dizer: a satisfação em Deus nos dá poder para amar pessoas independente do custo. A satisfação em Deus nos dá poder para amar pessoas independente do custo. Ser discípulo, fazer discípulo, não é uma escolha pelo que é conveniente. É o inconveniente mesmo. Vamos ler o verso 22. Foi feitos muitos discípulos, fortalecendo os ânimos, fortalecendo os discípulos agora. É Paulo, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé. Eles animaram todos a continuar na fé. Apesar da perseguição, lembrando a eles que deveriam entrar no reino de Deus através de muito sofrimento. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas nós queremos declarar um fortalecimento sobre a sua vida. Nós queremos declarar que você é um discípulo. E nós queremos fortalecer, queremos declarar palavras de fortalecimento sobre a sua vida.
Nós queremos encorajar você a permanecer na fé. Apesar de todas as lutas que você possa estar vivendo. Mas nós queremos dizer para você que hoje é o dia de você se levantar como discípulo de Cristo. Hoje é o dia de você começar a fazer coisas em prol do reino que você nunca fez. Ou coisas que você fez e você vai voltar a fazer novamente. E os discípulos rodearam Paulo. E ele se levantou. Paulo fortaleceu o ânimo dos discípulos, declarando que eles deveriam permanecer firmes na fé. Queridos, o Senhor tem colocado no nosso coração uma grande obra. Nesse momento, as nossas crianças estão sendo ministradas na Casa Filadélfia. E a nossa missão é fazer deles discípulos de Cristo. Você quer ser um discípulo de Cristo? Você quer ser um discípulo de Cristo? Filipenses 2:7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, ele se esvazia de si mesmo para fazer a vontade de Deus. E ele toma a forma de servo. Qual é a forma? Qual é a forma de um discípulo? É alguém disposto a abandonar os seus medos. Talvez a sua timidez, a sua insegurança, para se posicionar como discípulo de Cristo. Eu te convido a você se colocar em pé. Quantas vezes nós vivemos situações na nossa vida e aquelas situações que nós vivemos, talvez há 10, há 20 anos atrás, e nós damos um significado àquilo. E esse significado paralisa a nossa vida. Mas hoje é o dia de você se levantar. Hoje é o dia de você se levantar em Cristo Jesus. Hoje é o dia de você ser fortalecido como um discípulo de Cristo. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Você quer se esvaziar? A gente pode pensar assim, como que eu vou me levantar como discípulo? Se tem tantas coisas. Mas eu te convido a você se esvaziar de você mesmo. Quando você se esvazia de você, das suas dúvidas, dos pensamentos que muitas vezes são tão equivocados acerca do reino de Deus, pensamentos tão distorcidos. Sabe, às vezes a gente ouve pessoas falar assim: eu não quero me envolver não. Sabe, dá muito trabalho, igreja dá trabalho, pessoas são difíceis. Visão equivocada acerca do reino. Discípulo de Cristo é alguém disposto a pagar um preço, de se esvaziar de si mesmo. Eu tenho muitos conceitos,
Mas eu quero que a verdade de Cristo, essa sim, seja internalizada na minha vida. Eu quero pagar um preço de cuidar de criança, de discipular criança, de discipular adolescente, jovem, ancião. Eu quero que pessoas acompanhem a minha vida. E através da minha vida, pessoas se tornem discípulos de Cristo. E ali foi feito muitos discípulos. Você quer apresentar a sua vida para esse propósito? Sai do seu lugar. Oh Espírito, oh Espírito, nos convence, nos convence, nos convence, Espírito, acerca da tua vontade, acerca do teu reino. Você pode sair do seu lugar. Nós queremos impor as mãos sobre você e declarar sobre a sua vida um discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo. Você está se levantando como discípulo, uma discípula de Cristo, e a partir da sua vida outros serão forjados discípulos de Cristo. Seja o preço que for, é para se relacionar com pessoas, é para voltar em alguns lugares que eu não gostaria de voltar, para anunciar a Cristo, para que todos entendam que eu sou servo de Cristo. Eu não vou mais naquela casa não. Eu vou sim. Eu vou voltar a se relacionar com pessoas da minha família, do meu parentesco. Eu vou cuidar dessas pessoas, eu vou amar essas pessoas, porque eles vão entender que eu sou servo de Cristo, que eu sou discípulo de Cristo, que eu não guardo mágoa, eu não guardo ressentimento. Pessoas que jogaram pedras em mim, mas eu decidi me levantar como discípulo de Cristo e voltar a me relacionar com essas pessoas, voltar a amar essas pessoas, voltar a anunciar as boas novas de Cristo a essas pessoas. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti, e então usa-me, Senhor Deus, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como rio.
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, Aleluias. Transforma-me. enche-me e usa-me, Senhor. Aleluias. Aleluias. Nós vamos estar em oração. Que palavra gloriosa. Que palavra que conecta os propósitos do Senhor sobre nossas vidas. Palavra que nos direciona. E quando nós vemos a trajetória de Paulo como o líder dessa missão, tendo Barnabé como seu companheiro desta missão, de serem tratados com tanta violência, eu fico imaginando os primeiros dias de Paulo, do novo convertido, e tendo Barnabé sendo aquela pessoa, conforme diz o seu próprio nome, o filho da consolação. Quando muitos discípulos não estavam crendo em Paulo, chega Barnabé e diz: esse homem é um homem transformado. E a Bíblia diz que Barnabé foi um homem que preparou o ministério de Paulo. Você já percebeu que o discipulado não é chefe e nem chefia, é troca. Barnabé deu de si para Paulo, aquele novo convertido. Agora está do lado de Paulo para servir juntamente com ele. Eu vejo Barnabé olhando para Paulo e dizer: esse camarada aprendeu tudo, graças a Deus. E o que nós estamos querendo propor para você é exatamente isso. Aquilo que você vai ser enxertado, capacitado, é o que você vai transferir para outro. E assim que você vai entender, assim como ele pôde ser um homem de Deus preparando um outro homem de Deus, e ver naquele homem de Deus com tarefas maiores que as suas. O bom discipulador, ele prepara um discípulo para que ele vá mais longe. E nós desejamos isso sobre a sua vida. Que palavra rica. Que palavra rica. Pagar o preço e não desistir de cumprir a sua missão. Nós vamos orar, a pastora vai estar orando. Eu desejo que você também saia do seu lugar. O Evangelho pode ter sido pregado para você, talvez por uma circunstância de dor, de luta, necessidade, dificuldades. Mas eu creio que isso já passou na sua vida. E agora o Evangelho precisa ser pregado para você, que circunstâncias, lutas e dificuldades, um dia nós nos levantaremos.
nós não nos levantaremos para contabilizar as nossas dores, mas nós entraremos em lugares onde Deus nos chamou para entrarmos, para continuar a missão que Deus tem dado para nós. Não se prostre diante das suas dores. Elas surgirão sempre na nossa vida. Mas Deus está dizendo, com essa mensagem, hoje eu estou te levantando. Vamos orar? Se você deseja sair do seu lugar e dizer, Senhor, eu estou me levantando como um discípulo para essa geração. Vem aqui. Senhor, eu sou incapacitado. Também sou. Vem aqui. Quem vai te capacitar não será um doutor, mas será o Senhor Espírito Santo. Vem aqui, vamos orar. Oh, Pai. Oh, Espírito Santo. Queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Queremos essa fome. Queremos essa sede de Deus. De Deus. Queremos essa fome pela vontade de Deus. Como discípulos de Cristo, nós queremos continuar na nossa missão de vida. Custe o que custar. Nós queremos continuar na nossa missão de vida. O Senhor diz na sua palavra que a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E como discípulos, nós caminhamos debaixo dessa autoridade de poder sobre nós. Para nós sermos, para nós avançarmos, para nós superarmos, para nós sermos renovados, para nós sermos ativados pelo poder do Espírito Santo, para ir e fazer discípulos. Nós declaramos sobre a vida da tua igreja, Senhor, o ânimo renovado, o fortalecimento para permanecer firme na fé e cumprir a sua missão de ser um discípulo de Cristo e fazer discípulos de Cristo. Pai, nós abençoamos a tua igreja, Senhor, com a proposta que o Senhor estabeleceu para a expansão do reino. Não foi o homem que criou esse conceito, foi o nosso Cristo que estipulou o discipulado como a expansão do reino. Pai, nós abençoamos a tua igreja, os discípulos e os fazedores de discípulos, em nome de Jesus. Aleluias. Você que está na sua casa, Deus está chamando você para ser este discípulo para essa geração. Obrigado por ter nos recebido também na sua casa. Que o amor de Deus, eterno Pai, as consolações do Santo Espírito, que o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre o Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra e sobre a igreja do Senhor, discipulada para ser um discipulador. Essa igreja diz amém? Amém. Deus te abençoe. Até sexta, celebração Mulheres Exclusivas. Sábado, culto gerando gerações.